Futuro preterido. Brasília, DF, 2050. Raiza cai em si, sob intenso espanto, larga ao chão um maço de papel encadernado que chegara misteriosamente à cápsula alugada em que se desliga do mundo nesta curta temporada em Brasília, assim espera. Reconhece no ato aquela história do helicóptero escrita por seu pai, passada no longínquo fevereiro de 2018. Na época, era uma adolescente cheia de vida, dúvidas e planos mirabolantes. Porém, a partir do infame janeiro de 2020, nunca mais veria seu velho. 2020, aliás, é o ano que mal começou e jamais terminou para ela. Pesadelos constantes, alimentados por inconformismo patológico, não a deixam fechar o ciclo. Desde então acrescentou mais uma característica à sua personalidade, revolta, a qual permanece em plena atividade, principalmente agora, quando conta 45 anos, a mesma idade do pai no momento em que desapareceu do mapa, junto com os originais não publicados do seu bombástico segundo livro. O mesmo que tem em mãos neste instante. Mas como? Por quê? Quem faria isso? Com que intenção? Um peso enorme de perguntas, conjecturas, suposições, teorias conspiratórias e afins por vezes travam algo em sua mente, apesar das pílulas milagrosas dos poderosos conglomerados farmacêuticos do presente, que libertam quimicamente qualquer desordem psíquica de indivíduos desajustados, transgressores. Não as toma porque considera importante viver seus próprios sentimentos, por mais melancólicos e dissonantes que sejam. No entanto, gosta de ampliar suas sensações com doses nada modestas do bom e velho hidromel, a milenar bebida dos deuses, criados por humanos para confortá-los em suas insignificâncias e deslizes. É escolada em confrontos físicos ou de palavras, mais de palavrões, a começar pela defesa de seu nome, alvo de sacaneadas sarcásticas da escola pública em época de bullying acentuado. Até nisso seu pai acertara, avalia, ao deixá-la alerta e preparada frente a adversidades. Quando está com paciência, e dependendo do interlocutor, chega a sinalizar a origem grega de Raiza, mas logo perde a credibilidade ao explicar que o nome significa relaxada, acalmada. Aí o bullying eterno dos amigos sacanas atuais recomeça. Felizmente o bom humor de pessoas avessas ao político e ao correto continua em 2050. Sente que a humanidade ainda tem salvação. Anima-se. Tudo bem, paizinho, já estou acostumada. Mas precisava ser um nome de prostituta do leste europeu? Pergunta, sem cerimônia, durante leitura conjunta de um capítulo inédito do segundo livro, naquele ano que não terminara, 2020. Pouco mais de um ano antes, em setembro de 2018, havia testemunhado, cheia de entusiasmo, o lançamento da primeira obra literária do seu herói, Guerra Federal, Retratos do Combate a Crimes Violentos no Brasil. Porém, não foi bem aceita de imediato, principalmente nos altos círculos policiais. Desconfiaria, mais tarde, que o topo de hierarquias criminosas e seletos grupos partidários mafiosos, o que dá no mesmo, igualmente teriam torcido narizes diante de tantas histórias com generosas doses de realidade, apesar do claro viés ficcional. Contudo, nada como o tempo para dar crédito a esforços genuínos. Hoje Guerra Federal é referência no Globo, mas a que custo? O fato é que ela era a primeira leitora de seu pai, e contribuía com sugestões sempre que possível, apesar de seus 15 anos em 2020. Veneravam. Possuíam ligação profunda. Por vezes questionava até se tamanha afinidade não poderia ser atribuída a resquícios persistentes de memórias instintivas de outras vidas. No entanto, sempre trouxe dentro de si inexplicável repulsa a conceitos sagrados, dogmáticos, tradicionais de religiões baseadas na onisciência, onipresença e onipotência de seres míticos e imateriais sobre-humanos. Chegou a sentir certa atração por novas possibilidades de exercer a fé, que foram tomando corpo no início do século, e apresentavam um misto de aplicações práticas da biotecnologia e inteligência artificial como catalisadoras da esperança de salvação da humanidade em um mundo cada dia mais caótico. Na qualidade de novo centro receptor de devoções religiosas, a tecnologia sem dúvida operou,
e opera mais do que nunca inúmeros milagres em termos de conforto e longevidade, sendo a amortalidade o mais recente santo graal a ser alcançado atualmente, seja por meio da extinção de doenças, edição genética via CRISPR ou mesmo pela transcendência da consciência humana, quando a casca mortal do corpo poderá, enfim, ser deixada para trás. A certeza da morte já não tortura tanto as pessoas de carne, osso e pretensões eternas em 2050. Pelo menos as mais jovens e com poder aquisitivo alto bastante para subverter as leis naturais. Mas quem disse que prolongar a vida indefinidamente é uma ação antinatural? Deus. E se, em breve, com o inexorável advento da singularidade tecnológica, a nova divindade reinante revelar-se à humanidade aprimorada como uma entidade etérea de inteligência artificial? O problema é que, neste ponto, ela estaria tão irremediavelmente conectada à lógica insaciável e anti-humanista do mercado corporativo tecnológico que, aí sim, se tornaria onisciente, onipresente e onipotente. Submissos, não teríamos saída, a não ser adorar a divindade artificial. E temê-la. Isso sempre acontece. Raiza ri de seus próprios devaneios. Esforça-se para recuperar o fio perdido da meada. Sim, claro, a conversa com seu pai quando tinha 15 anos. É disso que te chamam? Ele solta um riso afável. É um belo nome, forte, diferente, com raízes entranhadas no berço da civilização ocidental. São uns ignorantes, desqualifica os críticos. Certo, certo? Mas o que acontece quando eles descem do helicóptero? O que você, pai, como policial federal, teve a ver com tudo isso? Volta à história do segundo livro. Acontece muita coisa quando eles descem. No entanto, você deve se perguntar também o que acontece antes de eles subirem no helicóptero. Chegaremos lá. Paciência, o pai ignora a segunda pergunta. Em frente ao condomínio de apartamentos onde nasceu, em Brasília, Raiz emociona-se com a súbita lembrança de diálogo por tanto tempo imerso em seu inconsciente. Morou em várias partes do mundo como se estivesse em uma busca involuntária pelo paradeiro do seu pai. E só agora, de volta ao lar, percebe o quanto negligenciou sua mãe. Tarde demais. As folhas do velho caderno no chão se sucedem ao sabor do vento frio e seco da capital invernal. Avançam com rapidez diante de violenta rajada e, por vezes, retrocedem frente a mudanças de direção de histórias ainda pulsantes.